Oi, meus amores, tudo bem? Boa tarde. Hoje a tia Paola vai dar uma aula para vocês de geografia sobre os pontos cardeais. Então, vamos lá. Então, a gente vai falar hoje sobre os pontos cardeais na aula de geografia. Vamos lá. Os pontos cardeais são pontos de referências estabelecidos para a orientação da superfície terrestre. Eles são 4. Então, eu tenho norte, sul, leste e oeste. Vocês já devem ter escutado falar sobre os pontos cardeais, não é mesmo? Existem também direções intermediárias a eles, que são conhecidas como ponto colateral e subcolateral. A sua representação gráfica é chamada de rosas dos ventos. Então, esse aí é o desenho de uma rosa dos ventos. E aí, nessa rosa dos ventos, eu tenho o norte, o nordeste, o leste, o sudeste, o sul, o sudoeste, o oeste, o noroeste e volto de novo para o norte. Então, essa é a rosa dos ventos, tá bom? É possível fazer a identificação dos pontos cardeais de diversas formas, desde a mais antiga, que é pela observação direta dos astros, como o Sol, até a utilização de instrumentos técnicos como a bússola e o GPS. Então, eu tenho aí as figurinhas mostrando para vocês. Eu posso me orientar pelo Sol, posso me orientar por uma bússola e também posso me orientar pelo GPS, né? Lá, hoje em dia todo mundo tem GPS no celular, né? Tem alguns aplicativos que ajudam mais, tem aplicativo que evoluiu tanto que mostra até se tá com trânsito, se não tá, não é mesmo? Então, vamos lá. Quais são os pontos cardeais? Então, como uma forma de nos auxiliar na orientação sobre o espaço terrestre, foram estabelecidos 4 pontos cardeais. Então, eu tenho o norte, representado pela letra N, chamado também de setentrional ou boreal. Eu tenho o sul, que é representado pela letra S, que também é chamado de meridional ou austral. O leste, que é representado pela letra L, que por vezes pode aparecer como este, sendo chamado também de oriente. E o oeste, representado pela letra O, que também pode ser chamado de ocidente. Então, eu coloquei a imagem do menininho, né? Ao leste o sol nasce e ao oeste ele se põe. Então, quando você pega a orientação do sol, neste caso, né? Você pega a orientação do sol, vamos supor que você acordou bem cedinho e falou assim, tia Paula, hoje eu acordei bem cedinho para observar o sol. Então, você vai lá, vai olhar o sol. Por onde ele estiver nascendo, aquilo significa o quê? Que aquilo ali é o leste. E aí, ao longo do dia, o sol vai subindo, né? E vai indo em direção ao oeste. Então, se você acompanhar o processo que o sol, conforme o sol vai andando, você consegue identificar os pontos cardeais ao longo do dia. Então, de manhãzinha eu tenho o oeste. Quando ele está bem em cima mesmo, quer dizer que é um pouco mais difícil da gente identificar, né? Porque daí ele está em cima. Mas a frente é o norte, atrás é o sul, a direita é o leste e a esquerda é o oeste. E aí, quando ele for começando a passar, aí você vai ver que ele vai chegar a oeste. Então, para a gente ter certeza mesmo, nossa, tipo, como que eu vou ter certeza de qual ponto que fica a minha casa, por exemplo? Pelo sol. Você vai ter que observar o sol o dia todo. Você vai ter que observar o sol de manhãzinha, depois ao meio-dia, depois às 3 horas da tarde, depois às 4. E agora que a gente está no outono, ele começa a se pôr um pouquinho mais cedo. Então, lá por volta de 5, 5 e meia, já é legal a gente dar uma olhada no sol para ver para que lado que ele está indo, tá bom? Então, a rosa dos ventos. A rosa dos ventos, ou rosa náutica, é a representação gráfica de todos os pontos de referências utilizados para a orientação no espaço. Nela são contidos os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Não é incomum, entretanto, encontrarmos figuras que representem apenas os pontos cardeais, 4 pontos,
ou que contém somente os pontos cardeais e colaterais, que são os 8 pontos. Então, eu coloquei os dois exemplos aí para vocês enxergarem. Tem a Rosa dos Ventos com 4 pontos e tem a Rosa dos Ventos com 8 pontos. A de 4 pontos só mostra norte, sul, leste e oeste. E a de 8 pontos mostra o norte, o nordeste, o sul, o sudeste, o sudoeste, o oeste e o noroeste, tá bom? Então, para que servem os pontos cardeais? Os pontos cardeais são utilizados para a nossa orientação na superfície terrestre e da mesma forma para a localização de objetos, pessoas e lugares que podem variar desde uma rua, um bairro ou uma cidade até países e continentes. Estes pontos nos servem de referência para quando vamos nos deslocar de um lugar a outro e também para identificarmos a posição relativa de elementos que integram o espaço. Em casa, é claro que a gente não vai ficar sempre assim, nossa, mas para que lado que eu vou? Para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste? Mas ele é importante porque é ele que vai dar orientação para as pessoas, para os aviões, para os navios, para os carros, né, para as estradas. Então, por isso que o ponto cardeal ele é muito importante. Hoje em dia, é claro que a gente já avançou muito na tecnologia e tem formas muito fáceis de identificar. A gente não precisa mais ficar olhando para o sol. Porém, é legal também a gente saber, né? Porque vai que um dia a gente está perdido no meio da selva. O que eu espero que nunca aconteça com ninguém, né? E eu coloquei um poeminha para vocês também, para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Então, os pontos cardeais de João Colares. Norte, sul, leste e oeste são os pontos cardeais. Eles servem na orientação, é só prestar muita atenção. O sol nasce no nascente, ele morre no poente. O nascente é o leste e o poente o oeste. Com a minha mão direita apontada para o leste, a esquerda para o oeste. Na frente o norte, atrás o sul. Como identificar os pontos cardeais? Aí é que vem. Existem diversas formas de se fazer a identificação dos pontos cardeais. Uma das mais antigas e conhecidas é pela observação do Sol, feita da seguinte maneira. Em primeiro lugar, deve-se apontar o braço direito para a direção em que o Sol nasce. Assim, encontraremos o leste, que também pode ser chamado de nascente por este motivo. De forma automática, ao apontar o braço esquerdo na direção oposta, já temos o oeste, que é a posição em que o Sol se põe. À nossa frente estará o norte e as nossas costas o sul. A identificação com base no Sol é bastante simples, mas demanda cautela, a depender da época do ano, estações e do local onde você for colocar em prática essa técnica. Pode haver pequenas variações com relação às posições do nascer e do pôr do Sol. O Sol não é o único astro que pode ser utilizado como referencial para identificar os pontos cardeais. O conhecimento da posição de determinadas estrelas ou constelações é um método difundido há séculos para este propósito. São exemplos de constelações do Cruzeiro do Sul e a Estrela Polar, respectivamente, nos hemisférios sul e norte. Além da observação direta dos céus, a determinação dos pontos cardeais é feita com a utilização de instrumentos como a bússola e o GPS. Então, vocês entenderam aí que você vai primeiro. Isso é uma tarefinha que a tia Paula vai passar depois, mas já pode começar a prestar atenção nisso, tá bom? Aí na casa de vocês. Primeiro você vai observar o sol nascendo. Vai acordar bem cedinho, vai olhar, ou então vai falar para a mamãe que vai acordar para trabalhar, né? Vai pedir ajuda também. Vai acordar bem cedinho, vai olhar e vai falar assim: o sol tá nascendo dali. A partir do momento que o sol tá nascendo dali, você vai apontar o seu braço direito para aquele lugar que o sol tá nascendo. Apontou o braço direito para o lugar que o sol tá nascendo, aquele lá é o leste. Então, o braço esquerdo já vai indicar o oeste e a sua frente vai ser o norte e atrás vai ser o sul. E aí, o que é legal vocês fazerem? Com giz, com algum tipo de marcação, marca no chão. Aonde você achou? O norte, o sul, o leste, o oeste. Tá bom? Tipo, ela vai fazer essa atividade mais pra frente com vocês, junto com vocês, tá bom? Mas, por enquanto, quem já quiser ir adiantando, pode adiantar. Combinado? Então, agora vocês vão fazer uma atividade que a tia Paula colocou lá nos formulários, que é para vocês fazerem exatamente isso que a tia Paula falou. Vocês vão pegar tudo isso que a tia Paula falou e responder, tá bom? Então, vai ter aí o desenho do menininho,
O braço direito voltado para o leste, o esquerdo para o oeste, a frente para o norte e as costas para o sul. E aí você vai completar lá no formulário que a tia Paula mandou. Vocês vão completar. O sol nasce no, o sol se põe no, o braço direito está indicando o, e o esquerdo está indicando o, a frente do corpo está indicando o, e atrás o. Orientando-se pelo sol, respondem que direção fica o bairro da sua escola e a sua casa. Nessas duas questões, vocês podem responder de acordo com o que o sol tiver aí na hora, tá bom? Como vocês não observaram desde manhãzinho, então pode responder de acordo com o que o sol tiver aí na hora, tá bom? Então, meus amores, tia Paula vai ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês, fiquem bem, se cuidem. Tia Paula tá aqui para qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer dificuldade, tá bom? Qualquer coisa, me chame. Tchau!